Mano, imagina o dragão do rei mais pacífico e sábio da história se transformar no ser mais cruel e perigoso de uma guerra. Eu vou te mostrar como um dragão criado para unir e proteger um continente acabou sendo a arma que quase reduziu tudo a cinzas. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo de boa? Pra você que tá acompanhando a nova temporada de A Casa do Dragão, você já deve ter percebido que o tamanho de uma criatura no céu dita as regras numa batalha, né? Todo mundo fala da Veigar e do Caraxes, mas quando a gente abre os registros de Fogo e Sangue, o nome que realmente impõe um terror nos mestres é o do Vermithor. Então bora pro vídeo pra poder entender tudo isso. O Vermithor tem um peso e uma relevância enorme na história de Westeros, então a gente precisa voltar quase um século antes da Dança dos Dragões começar. O Vermithor não era um dragão selvagem que acabou sendo capturado, e também não era uma herança da antiga Valíria, como o próprio Balerion. Ele nasceu em Pedra do Dragão, no ano de 34 depois da conquista. O ovo dele foi colocado no berço do príncipe Jaehaerys Targaryen pela sua irmã Rhaena. Desde o momento em que a casca quebrou, o destino daquela criatura estava entrelaçado com o do garoto, que se tornaria o velho rei, o Conciliador, o maior monarca que o Trono de Ferro já viu. A ligação entre o Jaehaerys e o Vermithor é o que dita o comportamento desse dragão durante as suas primeiras décadas de vida. O Jaehaerys assumiu o trono num período de caos, logo após a guerra contra a fé militante, e ele precisava reconstruir o reino. O Vermithor se tornou uma extensão da autoridade da coroa. Quando o rei precisava impor respeito, ele não enviava exércitos, ele simplesmente montava no Vermithor e pousava no quintal do Lorde, que estava causando problemas. O dragão cresceu viajando por todos os 7 reinos, desde as areias de Dorne até o frio extremo da Muralha do Norte. Ou seja, cara, o Vermithor nunca foi criado para ser um dragão de guerra ou de cerco, embora ele tivesse tamanho para isso, tá? Durante o reinado do Jaehaerys, que durou mais de 50 anos de paz próspera, inclusive, o Vermithor só entrou em combate real algumas poucas vezes, lidando com invasores em Dorne e piratas nas Pedras do Guia. Era um dragão diplomático, sabe? A simples sombra dele passando por cima de um castelo garantia obviamente dezenas de anos de obediência aos Targaryen. Ao lado dele sempre voava a Silverwing, também conhecida como Asa Prata, montaria da própria rainha Alysanne. Os dois dragões se tornaram parceiros, acostumados a dormir nas mesmas cavernas e a cruzar os céus juntos. Eles eram a imagem perfeita da estabilidade do governo inabalável. Agora vamos falar do tamanho, da estrutura e do motivo pelo qual ele ganhou o título assustador de Fúria de Bronze. Se você for procurar os dados oficiais e as descrições em Fogo e Sangue, o George R.R. Martin deixa claro que durante o período da Dança dos Dragões, o Vermithor era o segundo maior dragão vivo no mundo inteiro. Ele só perdia em tamanho e idade para a enorme Veigar. Ele tinha quase 100 anos de idade quando a Guerra Civil acabou estourando. A anatomia dele assustava qualquer um. Como o próprio apelido sugere, as escamas do Vermithor não eram vermelhas, pretas ou verdes. Ele tinha uma coloração de bronze escura reluzente, com asas que puxavam para um tom de areia, sabe? Um marrom mais claro. Essa carapaça de bronze foi engrossando e calcificando ao longo de décadas. Um dragão dessa idade desenvolve uma estrutura escamosa tão densa e sobreposta que espadas ou flechas e até tiros comuns batem no peito dele e estilhaçam sem causar o menor tipo de dano. O bichinho, mano, ele era um tanque blindado com asas, sabe? As medidas exatas de peso e altura nunca foram cravadas com uma régua em Westeros, até porque os mestres tinham pavor de chegar perto dele. Mas pra você ter uma noção real, cruzando as informações dos livros com a escala visual da série, a comunidade de fãs e os fóruns focados em lore, estimamos que o Vermithor passasse tranquilamente da casa dos 100 metros de comprimento, tá? Ele era imenso, a ponto de não caber direito no fosso dos dragões em Porto Real, e não é à toa que na série a gente vê ele sempre em Pedra do Dragão, cara. O fogo dele era uma atrocidade à parte, né? As chamas que saíam daquela mandíbula eram descritas com um calor tão intenso que derretiam o aço e a pedra de forma quase imediata. A Veigar podia ser maior e mais rústica, mas o Vermithor, por ser um pouco mais jovem que ela, possuía uma agilidade muscular e uma energia que a Veigar já estava começando a perder pela idade avançada. Ele era uma combinação letal de tamanho, armadura e uma vitalidade absurda. A história dessa criatura muda de rumo de uma forma drástica no ano de 103, quando o rei Jaehaerys morre de velhice na sua cama. O luto de um dragão não é algo que a Lorde Westeros explica. Quando o velho rei deu o seu último suspiro, o Vermithor e a Silverwing deixaram Porto Real. O Vermithor acabou voando de volta para a Pedra do Dragão e se embrulhou nas cavernas escuras do Monte Dragão. Ele se recusou a ficar no Fosso dos Dragões, onde as correntes e os muros o limitavam. O que se seguiu foi um período de quase
quase 30 anos de reclusão total. E durante todo o reinado do rei Viserys, aquele dragão formidável acostumado com palácios e multidões virou uma criatura reclusa. Nenhum príncipe Targaryen teve a coragem ou a capacidade de reivindicar o Fúria de Bronze. Ele rejeitava qualquer pessoa que tentasse se aproximar do seu covil. O dragão, que antes era o símbolo da união e da coroa, se tornou um ermitão perigoso. O tempo isolado naquelas cavernas cheias de enxofre, caçando o próprio alimento e sem o contato ameno do seu rei, foi deixando o Vermítor mais selvagem, sabe? Menos tolerante a humanos e muito mais agressivo. A conexão com a Asa Prata continuou, né? Os dois frequentemente enrolavam os corpos um no outro para poder dormir nas montanhas. E isso é um detalhe muito importante pra gente conseguir entender a tragédia que estava sendo desenhada pra frente. Inclusive, já fala aqui, mano, quem você acha que venceria uma batalha? A Vhagar ou o Vermítor? Comenta que eu quero muito saber. Continuando, o estopim pro desastre acontece quando a Dança dos Dragões realmente começa. A facção dos pretos, liderada pela Rhaenyra Targaryen, percebe que eles têm vários dragões enormes e sem montadores em Pedra do Dragão, e precisam deles desesperadamente para poder lutar contra os verdes. É o príncipe Jacerys Velaryon quem lança o chamado conhecido como a Semeadura. Qualquer pessoa com sangue valeriano, qualquer bastardo, semente de dragão, né, que conseguisse domar um desses monstros, ganharia terras, títulos e ouros. Dezenas de homens e mulheres tentaram a sorte. Muitos foram queimados vivos, devorados ou tiveram os ossos esmagados, principalmente os que tentaram se aproximar dos Vermítor. O dragão não queria Lorde nenhum, cara. Mas no meio desse banho de sangue, um homem avançou. O nome dele era Hugh. Ele era um bastardo comum, ferreiro de Pedra do Dragão, um homem analfabeto, gigantesco fisicamente, conhecido pela sua agressividade. E o impensável acabou acontecendo. O Fúria de Bronze aceitou o Hugh Martelo como seu novo cavaleiro. E cara, presta muita atenção no choque que isso acaba representando para o universo de Westeros. Os dragões, segundo a lore, refletem e amplificam as emoções e a índole dos seus montadores. O Vermítor passou a sua juventude canalizando a sabedoria, a diplomacia e a compostura do rei Jaehaerys. Agora, depois de décadas de solidão, ele estava conectado à mente e à raiva de um ferreiro bruto ambicioso. O Hugh não via o Vermítor como uma responsabilidade de estado. Ele via a criatura como um porrete gigante, mano, uma marreta para poder esmagar os outros e conquistar poder. Aquele dragão pacato acabou virando uma bomba relógio. O Vermítor não demorou muito para provar o seu valor em combate. Ele e o Hugh voaram na terrível batalha da Goela, onde a frota do Lord Corlys Velaryon estava sendo atacada pela Triarquia. O Vermítor desceu dos céus como um meteoro de fogo. O tamanho dele e as rajadas de fogo ardente queimaram dezenas de navios inimigos, fervendo o oceano e garantindo uma vitória para os pretos, embora a um custo altíssimo. Ali o Vermítor deixou claro que em guerra de fato poucos teriam a menor chance contra ele. Mas a lealdade de um bastardo ambicioso teve um preço. A Rhaenyra toma Porto Real e se consolida no trono temporariamente, mas ela se recusa a dar o rochedo de Casterly para o Hugh. Ele se sente ofendido, né, cara? O ferreiro agora montava o segundo maior dragão do mundo. Ele achava que merecia um reino. E é na cidade de Tumbleton, na Campina, que a história vira do avesso. O exército dos pretos estava estacionado lá para poder defender a cidade contra o avanço das tropas verdes do Lord Hightower. O Hugh Martelo, junto com o Wolf, o branco que montava a Asa Prata, resolvem agir. Quando o combate começa, o Vermítor sobe aos céus, mas ao invés de queimar os invasores verdes, o Hugh vira o dragão contra os seus próprios aliados. E essa é a infame traição de Tumbleton. O Vermítor descarregou as chamas sobre o exército que ele deveria proteger. Ele queimou a cidade inteira, cara. Ele chacinou as tropas dos pretos e reduziu as defesas a cinzas. Os verdes, que achavam que seriam derrotados, observaram abismados, enquanto o Fúria de Bronze entregava a cidade para eles. Aquele momento acabou marcando o fim do simbolismo pacífico do Vermítor. Ele se tornou a arma da aniquilação e do descontrole. Com a cidade dominada, a arrogância do Hugh atingiu limites absurdos. Ele começou a usar uma coroa de ferro negro e declarou que uma profecia antiga dizia que um novo rei surgiria quando o martelo caísse sobre o dragão. Ele não queria servir mais ao Lord Hightower, ao Aegon II ou a Rhaenyra. Ele queria o trono de ferro para si. E o pior de tudo é que, com o Vermítor no pátio do castelo, ninguém do exército aliado tinha coragem de dizer não para ele. O Vermítor passava os dias dormindo nos arredores de Tumbleton, devorando vacas, cavalos e qualquer coisa que cruzasse o seu caminho, enquanto o seu cavaleiro aterrorizava os habitantes. O dragão parecia letárgico no chão, cara, mas a simples presença dele mantinha milhares de soldados reféns do medo. Os Lords Verdes começaram a conspirar nas sombras. Eles sabiam que não podiam vencer a guerra com um bárbaro no comando de um dragão daquele porte. Eles planejaram matar o Hugh, mas o grande problema sempre foi como matar um homem sem acordar o Fúria de Bronze. E assim nós chegamos ao evento final, a resolução
essa tragédia. A segunda batalha de Tumbleton. Durante a noite, o Adam Valerion, que havia se mantido leal a Rhaenyra, monta um ataque surpresa com seu dragão Seasmoke, um exército improvisado. A cidade, que já estava em ruínas, acaba virando um inferno de caos, fogo e gritos no meio da escuridão. O acampamento dos verdes é atacado. O Hugh Martell acorda com a gritaria, veste a sua armadura e corre desesperado em direção ao Vermithor, mas ele nunca chega ao dragão. O conspirador Jon Hoxton consegue atravessar o caminho dele, puxa a espada de aço valeriano, fazedora de órfãos, e rasga o Hugh de ponta a ponta. O cavaleiro cai morto na lama antes de alcançar a sua montaria. A poucos metros dali, o Vermithor acorda, e ele acorda da pior maneira possível, sentindo a morte do seu montador pela ligação sanguínea, cercado de fogo inimigo, sendo atacado por arqueiros no meio de uma batalha confusa que ele não entendia, né? E principalmente meio adormecido e cego pela raiva. Os dois cavaleiros tentam montar nas costas do Vermithor enquanto ele ainda está atordoado, e a criatura enlouquecida arranca a cabeça de um deles e queima outro vivo, junto com dezenas de soldados. Sem cavaleiro para poder guiar ele, o dragão colossal perde qualquer senso de direção. Ele vira um animal encurralado, destruindo indiscriminadamente quem quer que estivesse perto, sejam verdes ou pretos. E é então que a lenda se concretiza. O dragão Seasmoke percebe o desastre e avança em direção ao Vermithor. O Seasmoke era muito mais novo, cara, muito menor e muito mais rápido. Ele atinge o Vermithor como uma flecha e os dois dragões rolam pelo campo de batalha em um frenesi de mordidas e chamas. Mesmo sendo menor, a agilidade do Seasmoke causa estragos, mas o Vermithor tem 100 anos de armadura e experiência de sobrevivência. A briga no chão é um espetáculo grotesco de lama e sangue negro de dragão fervendo. O jovem dragão azul Tessarion, que já estava no céu lutando, desce em um mergulho rasante para tentar intervir. O que se segue é o confronto de 3 dragões se rasgando ao mesmo tempo, mas o Vermithor é o terror para qualquer um, né, cara? Em um momento de fúria absoluta, ignorando os ataques da Tessarion nas suas costas, o Fúria de Bronze trava sua mandíbula colossal no pescoço do Seasmoke. Com um único puxão violento, ele usa toda a musculatura enrijecida do seu corpo e esmaga as vértebras do dragão mais novo e arranca a cabeça do Seasmoke, matando a criatura instantaneamente. Mas o dano já estava feito, né, cara? O Vermithor já estava mutilado, com as asas dilaceradas pelos dentes e as garras do Seasmoke e da Tessarion, a garganta rasgadas, sangrando no campo lamacento de Tumbleton. O dragão do velho rei tenta abrir as asas arruinadas para poder voar uma última vez. As pernas vacilam sobre o próprio peso e ele desaba no chão. E ali, longe das fogueiras de pedra do dragão, no meio de uma cidade destruída por uma guerra que ele nunca escolheu começar, o Fúria de Bronze morre. A Asa Prata, sua velha companheira de mais de meio século, que estava também em Tumbleton, amarrada a poucos metros, né, de distância, observou toda a carnificina. Mais tarde, dizem os relatos que ela se soltou, caminhou até a carcaça do Vermithor, tentou empurrar ele com o focinho algumas vezes e, percebendo que o seu companheiro da vida inteira não ia acordar, levantou o voo sozinha e fugiu para o sul, recusando a proximidade humana para o resto dos seus dias. A morte do Vermithor não é só a queda de uma criatura monstruosa, cara. Ele representa o colapso de toda a dinastia Targaryen. O dragão que passou a vida inteira servindo de fundação para a paz do reino, morreu como uma criatura fora de controle, chacinando inocentes e destruindo outros dragões. Os Targaryen acharam que podiam colocar qualquer pessoa para poder pilotar e esqueceram que os dragões possuem alma. Quando você entende essa trajetória do Vermithor, você percebe que a verdadeira tragédia da Dança dos Dragões não foi o sangue humano derramado, cara. Foi a coroa corrompendo a própria essência daquilo que os tornou deuses em Westeros. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.